Olá, estamos começando mais um Bom Dia Entrevistas. E hoje estamos aqui com o médico urologista Dr. Henrique Nonemacher, que recentemente esteve em Madrid para um congresso internacional de urologia, congresso europeu de urologia, desculpa. E além, do congresso, ele tem se destacado, com procedimentos minimamente invasivos e tudo o que envolve a saúde do homem como um todo. Vamos conversar então sobre todas essas novidades para entender um pouquinho melhor. Dr. Henrique, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. Sempre um prazer poder bater um papo com vocês. O congresso, que teve agora, ele é conhecido por apresentar as maiores inovações na área da urologia. O que mais chamou atenção nessa edição do congresso? Bom, Marcelo, o Congresso Europeu de Urologia é um dos maiores congressos do mundo, né? Os congressos maior do mundo é o americano, depois o europeu, e o brasileiro é um dos, se não me engano, é o quarto ou quinto do mundo. Então, o Congresso Europeu tem todo ano, cada ano numa localização específica, e esse ano foi Madrid, né? Então, assim, o Congresso Europeu de Urologia ele é muito interessante, cara. Ele é muito legal, é um congresso mais sucinto, diferente do americano, que é maior, mais extenso, enfim. O europeu, a gente tem a percepção que ele é mais parecido com a rotina do dia a dia do urologista brasileiro, né? Então, da América do Sul. E, bom, novidades mil sempre, né? Mesmo sendo um congresso enxuto, na verdade é um congresso gigante, né? E o que mais chamou a atenção? Drogas novas para múltiplos tratamentos, drogas mais específicas, né? Imunoterapia, isso é muito interessante. Quem me segue nas redes sociais deve ter visto que eu falei também bastante eu falo sobre a cirurgia robótica, a gente oferece para os nossos pacientes, isso a gente tem feito na rotina, já é o dia a dia. E lá na Europa, na Ásia também, bateu-se muito na tecla dessa questão no congresso dos robôs single port, né? Então, o que é o robô single port? A gente tem o robô normal, que temos em Passo Fundo, enfim, em Porto Alegre, Santo Ângelo. São robôs que a gente consegue, o urologista que mexe, o médico que mexe no robô, e o robô faz, através de pequenos cortes na barriga, a gente consegue operar uma próstata, operar um rim, 5, 6 cortes. O single port, que está entrando nos Estados Unidos ainda, está iniciando na Europa, ele nada mais é do que, ao invés de 5 ou 6 pequenos cortes, que através de cada pequeno corte entra com a pinça, Marcelo, ele é feito um corte só, e as pinças entram através deste corte único. Então, a cirurgia, que ela já era minimamente invasiva, ela está se transformando menor ainda, né? Então, para quem está nos ouvindo, enfim, que está curioso, escreve no Google ali, ou enfim, qualquer site de pesquisa, robô single port. É muito curioso, mas o raciocínio é transformar cirurgias grandes cada vez menores. Isso a gente tem visto na prática, né? Então, um dos grandes benefícios, do single port seria ser menos invasivo ainda. É apenas um corte e já consegue se solucionar o problema. Exato. É algo que vai demorar para chegar nos países desenvolvidos, até aqui mais ainda, né? Porque nem no desenvolvido está muito, muito consolidada essa técnica, mas é algo que é super curioso. E eu olhava anos atrás e pensava, isso nunca vai para a prática, né? Para o dia a dia, vai ficar só em centros de pesquisa. Mas não, está entrando na prática clínica. Então, isso foi muito curioso, né? E, como eu comentei também todos os remédios, as técnicas novas, drogas, avanços que não param, né? Medicina e neurologia muito mais também, muito também, né? Eu lembro que em outubro, quando a gente falou também um pouco sobre essa questão de cirurgia robótica, tu comentou a mesma coisa, que achou que os robôs iam demorar muito, e já tem um robô em Passo Fundo. Já tem um robô aqui em Passo Fundo. Então, pode demorar um pouco, mas quem sabe chega a Erechim também. Exato. A gente imagina que vai chegar, sim, com certeza. Durante o congresso, foram apresentados, novos medicamentos também, voltados para a saúde do homem, né? Que tipo de tratamentos, além da questão cirúrgica, com essas novas drogas, podem ser beneficiados? O que a gente diz hoje, que as terapias elas estão cada vez mais... não é receita de bolo, né? Cada vez mais a gente... Por exemplo, para tumor de bexiga, algo que está muito em evidência é isso. A gente faz a cirurgia tradicional, retira o tumor, manda para a biópsia, e lá o patologista vai estudar o tumor e vai estudar quais marcadores aquele paciente produz para aquele tumor. Basicamente, assim, se ele vai estudar a bioquímica de cada caso, de cada tumor, e aí desenvolvido drogas exatamente para aquela
para aquele tumor que inibe ou deixa de inibir tal enzima, a gente faz uma imunoterapia focada para algumas doenças, como o tumor de bexiga, e aí o remédio que funciona para esse paciente não vai funcionar tão bem para aquele. Então, é o tratamento paciente baseado, a gente diz. Cada caso é um caso. Isso está cada vez mais... por exemplo, técnica cirúrgica muda muito pouco, e daí quando a gente passa para o oncologista tem essa gama, né? Essa gama de drogas e de ferramentas para poder fazer um tratamento bem específico, meio que, como a gente fala que é tailored, né? Que é como tu vai fazer um terno para ti. E a medicina, a oncologia, essas questões estão fazendo um tratamento fabricado para aquela pessoa. Não sei se deu para entender, mas basicamente isso, é específico para aquela pessoa. Talvez o que funcione para uma não vai funcionar para outra. O senhor mencionou que pretende aplicar, né, todas essas novidades na prática clínica durante o dia a dia, quando chegar ao Brasil, né? Como que essas opções elas podem mudar especificamente, né, as condições de tratamento na disfunção erétil e na hiperplasia prostática? Assim, isso a gente já tem feito na nossa rotina, né? Por exemplo, falando de HPB, para quem está nos ouvindo, HPB é aquela próstata que é crescida, né? Aquela próstata que é crescida, que todo homem vai ter a partir dos 50 anos, Marcelo. Muitas vezes, antigamente, né? A próstata cresce, muitos anos atrás não tinha nenhum tratamento a não ser a cirurgia, aquela raspagem pelo canal. E aí, com o tempo, desenvolveram-se novos remédios, a gente usa esses remédios na prática, e quando o paciente está urinando mal, porque a próstata cresceu depois de uma idade e a medicação não funciona corretamente, a gente parte para cirurgias. E hoje, por exemplo, tínhamos só uma cirurgia. Hoje a gente consegue oferecer 4 técnicas diferentes para a mesma doença. Então, dá para fazer raspagem, dá para fazer cirurgia aberta, dá para fazer cirurgia robótica, dá para fazer o laser no canal para abrir essa próstata, dá para fazer um laser um pouco mais complexo para poder abrir mais a próstata, pode-se fazer uma técnica em que eu faço um vapor de água na próstata. Então, a mesma doença eu tenho 7 tratamentos, a não ser medicação. Então, assim, isso a gente extrapola para tudo, né? A disfunção erétil. Bom, disfunção erétil, existem as medicações quando o paciente começa a não ter começa a não ter uma ereção legal, a gente começa com medicamentos, aquele que o pessoal está acostumado, a Tadalafila, o Viagra, enfim, o Sildenafil. Não melhorou? Bom, a gente começa a fazer eu vou ter que ir para o próximo degrau, vamos fazer a injeção intrapeniana, né, intracavernosa, que o paciente que não pode usar medicações vasodilatadoras, ele tem que passar no urologista com formação na área, e a gente consegue indicar terapias intracavernosas, que a gente faz uma injeção no pênis e o paciente consegue ter uma ereção legal. Bom, o paciente usou essas medicações, não deu certo. Foi para a injeção, não deu certo, nós vamos para o terceiro andar. Qual que é o terceiro andar? Prótese peniana. Então, assim, e aí a gente oferece, tem prótese maleável, tem prótese peniana, que é aquela que a gente, a inflável, que é a que a gente tem uma bomba que o paciente faz manobras e o pênis faz uma ereção. Então, assim, pega uma patologia, ela se abre em vários tratamentos, e isso a gente tem acesso a praticamente tudo. Seja não tem na cidade, tem Passo Fundo, tem Chapecó, ou tem até mesmo Porto Alegre, São Paulo, a gente está em contato com todos os profissionais de ponta e oferecendo o que tem de melhor no mundo, né, para o nosso paciente. Além do congresso que teve, né, recentemente, na volta, já foi para São Paulo para um outro evento, né? O senhor está investindo bastante também, né, nessa área da estética íntima masculina. O que motivou essa pesquisa, assim, esse aprofundamento? Esse assunto, Marcelo, da estética íntima é uma coisa que ficava sempre nos bastidores, nas conversas dos homens, né? Conversa de bar, enfim. Na verdade, a gente não abre os nossos amigos, mas tem pesquisas que mostram mais de 90%, se eu não me engano, dos homens têm alguma insatisfação com a sua estética íntima e que gostariam de melhorar, se possível, né? E antigamente, sempre se ofereceu no mercado, se dizer underground, né? Mas com não médicos, ou às vezes até com pessoas que não são nem da saúde, que muitos anos atrás eles injetavam silicone industrial no pênis para ficar maior. Depois, uma época, foi tentado... Isso nunca com urologista, né, Marcelo?
a silicone industrial, depois o PMMA, né, foi bastante botado no pênis. E o que acontecia? Os urologistas pegavam as intercorrências disso tudo, né? Então, dava errado, porque com certeza são produtos que não são para ser aplicados no pênis. Quando dava errado, procurava-se um urologista. E aí, eu nunca tive nenhum caso, mas a gente ouve relatos nos cursos que a gente faz de coisas feias e vê fotos. E aí, surfando nessa onda, um urologista de Miami, não fazem assim, ó, Marcelo, 2 para 3 anos, ele patenteou a técnica dele, em que com ácido hialurônico mesmo, que as mulheres, enfim, que o pessoal costuma preencher boca, que faz procedimentos estéticos na face, viu-se, né, para o ácido hialurônico ser um material natural no nosso corpo, viu-se que ao injetar na técnica correta no pênis, com baixa chance de complicação, ganha-se um bom volume peniano, né? Então, no primeiro momento, quando eu ouvi isso, fiquei meio assim, isso não é legal, não é interessante, enfim. Só que foram passando os meses e alguns anos, e a gente viu, o urologista, viu que é uma técnica que veio para ficar, tem muita demanda disso no consultório. E aí eu procurei o curso. Eu fiz o primeiro curso ano passado, em março de 24. E aí, durante o ano, tive casos, foi aumentando. Então, hoje eu estou com um volume legal de casos. E eu resolvi fazer daí um refinamento na técnica. Fui de novo para o curso agora, semana passada, para aprender outros detalhes. Tem novos preenchedores, tem novas técnicas, coisas que a gente pode estar oferecendo para o nosso paciente. Porque tem demanda, né? Tem demanda. E quando é feito pelo urologista, os riscos diminuem muito. Por quê? Porque a gente é acostumado a operar pênis, fimose, vasectomia, pênis torto, enfim, isso é a rotina do urologista, né? E para a gente fazer preenchimento peniano é algo que não é algo fácil, mas é algo mais natural, é a nossa área. O urologista fala de sexo, fala de pênis e fala de xixi o dia inteiro, né? Então, botar isso no nosso armamento, enfim, nas nossas instrumentos para poder ajudar o homem é algo que tem se mostrado muito válido. É bem interessante mesmo. Não é para todo mundo, mas as pessoas que estão insatisfeitas, a gente pode sempre conversar e dá para oferecer alguma coisa assim. Essa questão do silicone industrial, e que já foi mais feito, né, antigamente, seria uma procura também maior da população trans, travestis, por exemplo, que por questão estética, por questão... e se essas novas técnicas possibilitam para essas pessoas também, para esse público? Sim, com certeza. A gente pode... Tem as indicações que são extrapoladas, né? Por exemplo, silicone industrial e PMMA nunca no pênis, né? O PMMA, o silicone industrial... Na verdade, no corpo humano, não todo, né? Mas a gente sabe que o pessoal usa, né? Usa PMMA, enfim. Mas isso é totalmente proibido para ser usado no pênis. Mas o ácido hialurônico é algo que, se a pessoa em questão quiser preencher, a gente pode preencher sim, e com baixo risco de complicação, porque a gente vê na hora. O ácido hialurônico ele é bom, por quê? Por que ele é melhor que o PMMA? O PMMA ele é permanente, ele nunca vai sair dali. Então, se o paciente quiser tirar ou der errado, tem que fazer corte né, e operar. O ácido hialurônico, que é esse que a gente faz, ele tem, caso o paciente não queira ou a gente tenha alguma complicação, Marcelo, eu tenho a hialuronidase no consultório também, que é uma enzima que a gente aplica exatamente onde fez o preenchimento, que ela neutraliza o ácido hialurônico e ele some como se não tivesse acontecido nada. Então, essa que é a possibilidade, isso que é o legal. O nosso corpo, ele é como se fosse... O ácido hialurônico, a gente tem 15 gramas no nosso corpo inteiro. Basicamente, um óleo, um lubrificante de células. A gente tem, é normal. O que a gente faz ali? No pênis a gente bota mais, para ele puxa a água, então ele dá aquele aspecto maior de largura para o pênis. Isso é muito interessante. Da outra vez, né, que o senhor esteve aqui, a gente já falou bastante sobre essa questão do preenchimento, dos resultados, das expectativas dos homens, que às vezes o pessoal também vai com uma expectativa que não é bem assim. Tanto o congresso quanto esse curso em São Paulo teve novidades sobre esse uso? O que a gente nota, né? Que tem a população de urologistas que faz o preenchimento, nós somos muito, muito cuidadosos, né? Então, depende do tamanho do pênis, entre 6 a 10 ml de ácido hialurônico no máximo. A gente vê nas redes sociais, né, Marcelo, aqueles caras que botam 20, 30, 40 ml no pênis. Sim, o pênis vai ficar
esteticamente muito maior do que botar 10 ml, mas com 40 ml o pênis vai ter talvez até dificuldade de ter ereção. Ele provavelmente não vai subir, vai ficar um órgão muito pesado. Ao passo que o urologista, como a gente se importa não só com a estética, mas com a funcionalidade do órgão, então a gente faz um certo limite, muito não pode ser botado. Né? Então o paciente, a gente tem sempre que filtrar, né, também, Marcelo. O paciente que chega no nosso consultório que quer ganhar vários centímetros, eu não posso prometer para ele. Eu não posso e vou dizer, meu limite é esse. Tu quer mais? Bom, daí a gente nem faz, né? Tem que alinhar muito a expectativa. O que pode ser feito? Uma vez não podia ser feito nada. Hoje, um pouquinho a gente consegue, né? Como eu te falei, tem que respeitar os limites do órgão. Não posso fazer muito, porque daí vai ficar bonito, fica aparente, uma coisa até meio muito grande, mas não vai ter funcionalidade. Então, o urologista não faz isso, né? A maioria das pessoas que procuram, elas vão numa questão puramente estética ou algo que parta para o funcional também? É que é uma mistura de coisas, né? O paciente, assim, eles se queixam bastante do pênis, que ele não fica tão... que o pênis no frio, ou quando o paciente está com muita adrenalina, enfim, muito estresse, ele dá uma encolhida. Isso é uma coisa que incomoda o homem em geral, assim. Então, o ácido hialurônico permite isso. A gente consegue, ao preencher o pênis, ele fica um pouco mais solto, mais desenvolto. Então, acaba tendo mais volume na cueca. Mas, normalmente, é aquele paciente que tem algum trauma, é aquele paciente que não tem o pênis muito pequeno, não tem o pênis grande, tem o pênis normal, mas que ele viveria como está, bem assim, né? Às vezes, pacientes com prole constituída, pacientes bem tranquilos, com, né, tudo tranquilo, eles querem um extra. Vamos ver como é que fica. Aí faz, acaba gostando. É mais assim, vou me dar um prêmio, vou aumentar. E um caso que o outro é mais, né? É mais daí pontual, que daí realmente é um órgão muito pequeno. Mas, de modo geral, a maior parte de nós homens é um pênis médio. E como que, né, essa busca pelo conhecimento, né, participar de congressos, participar de cursos aqui e ali, ela acaba, né, ajudando no dia a dia do consultório? Como que os próprios pacientes, eles, né, adquirem uma segurança maior ao procurar por um médico que está sempre se aprimorando? Tu sabe que tem uma coisa... Quando eu estava na faculdade, tinha um professor, Marcelo, que, enfim, era professor de pneumo, e ele sempre falava isso, que a gente não... que a meia-vida das questões médicas, né, o tempo que tudo se muda, vai ser cada vez mais rápido. Então, hoje, é inadmissível, na minha opinião, né, algumas especialidades, enfim, qualquer profissional não se atualizar, né? E a medicina que eu tenho propriedade para falar, que é a minha área, as coisas mudam muito, né? Então, o congresso de 5... Eu fui nesse mesmo europeu 10 anos atrás, né? Então, as coisas que eram verdade ontem, hoje não são tão verdades, ou são questionáveis, né? Então, isso, assim, um congresso por ano, às vezes, se puder ir para fora, a gente vai, senão a gente fica por aqui. Mas é algo que tem que ser sempre, né? E a gente não ganha só no conhecimento lá do cara, das referências nos dando os insights e as coisas novas, mas é aquela conversa de corredor, é aquele troca de WhatsApp com o fulano, com o Beltrano, que está em qualquer lugar do mundo ou do Brasil, para poder... A gente tem um contato bem próximo, né? Por exemplo, a questão da estética íntima, nós temos a turma do nosso grupo, são 70 urologistas no Brasil fazendo preenchimento da nossa técnica. 70 urologistas no Brasil é pouquíssima gente, mas a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente discute todos os casos, porque é algo que a gente está aprendendo na prática, né? Então, os congressos e os cursos permitem isso, está sempre atualizado. A gente nunca vai saber tudo, isso aí, nunca ninguém, mas a gente está sempre ligado no que está acontecendo e discutindo com os colegas, e quem ganha, com certeza, é o paciente, né? Ele sente mais à vontade e sabendo que está com um profissional que está na vanguarda, está estudando para se manter na vanguarda, né? Como todos os outros colegas deveriam fazer também, que vários fazem, a gente sabe, né? E além, assim, da técnica, do conhecimento, né, quem acompanha, né, do Dr. Henrique nas redes sociais, comenta bastante sobre a questão do acolhimento, daquela conversa com o paciente e tal. Como que o senhor vê esse olhar mais humano para o paciente? Como que isso é positivo nesse tratamento médico-paciente? Assim, eu procuro, Marcelo, tratar as pessoas, amigos, conhecidos e os pacientes como eu gostaria de ser tratado, né? Então, assim, chegar lá um paciente e eu fazer uma consulta objetiva, só perguntando
só sobre aquilo, é uma coisa que eu não gosto, sabe? Por exemplo, eu sempre faço uma analogia do ginecologista com o urologista. O gineco é o médico da mulher. Todos os ginecologistas, eles não vão pedir só as questões ali femininas. Eles vão para questões mais amplas, né? O gineco é aquele cara que vai pedir o colesterol, vai pedir o triglicerídeos, vai pedir tireoide, vai pedir diabetes. Uma série de exames, não só conversar com a paciente, mas uma série de exames para saber como é que essa paciente está de um modo geral. Eu, como urologista, procuro fazer isso, né? Então, tem pacientes que chegam lá com 20 anos, com uma pequena queixa sexual. Eu vou tratar aquela queixa sexual, mas eu vou querer saber onde é que ele mora, onde é que ele nasceu, qual é a família dele, entender onde ele cresceu, com o que ele trabalha, enfim. E aí vou examinar ele, vou pedir exames. Mas 20 anos não precisa pedir exames? Não, mas eu já estou entrando com uma cultura para ele saber que é importante a gente saber como é que está, porque ele pode estar externamente bem, enfim, mas tem algum problema de exame, algum exame de sangue alterado. Então, não me sinto bem sendo muito objetivo. Eu gosto, sim, aquele é o problema, aquele é o principal problema. Mas eu tenho atrás dele o fulano, que tem todas as outras questões. Daí a gente fala, o urologista é isso, a gente fala sobre toda a vida sexual do paciente, toda a vida urinária e também sobre detalhes da vida geral. Daí, às vezes, a gente diagnostica alguma coisa, o paciente ocasionalmente chega lá com uma tireoide disfuncional alterada, ele não sabe que não tem sintomas, eu diagnostiquei. Eu vou tratar a questão urinária dele, a questão urológica, vou mandar ele para o endócrino, para o clínico, cuidar da tireoide, ele vai virar um adulto mais consciente da saúde, né? Então, o urologista, eu acho que tem esse papel de não fazer só aquilo, né? Só aquilo que a gente né, estuda e bate na tecla, mas também toda uma questão mais holística, completa do paciente, né? Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa hoje, esclarecer diversas dúvidas. Eu que agradeço o convite, Marcelo. Fico sempre à disposição quando precisar. E pode pedir para o pessoal me seguir nas redes, qualquer coisa, que eu tenho sempre algumas coisas novas lá e curiosidades, até umas coisas divertidas. Estou fazendo um conteúdo novo agora. Comecei hoje, inclusive. Uma nova empresa. Estou bem feliz, bem animado para um novo ano pela frente. Se quiser deixar aqui as redes ali para o pessoal que não conhece. @Dr. Henrique Nonemacher. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima.